Fala trader, trazendo para vocês aqui mais uma análise semanal de mercado. Então vocês viram que eu passei um tempo aqui fora do YouTube, né? E devido à enquete que eu fiz lá no Instagram, decidi voltar com as nossas análises semanais de mercado aqui no YouTube, tá bom? Basicamente não vai ser só as análises semanais, eu pretendo aí postar mais um ou dois vídeos ao longo da semana. E eu espero que vocês realmente aí venham gostar do que vai ser entregue aqui para vocês. O objetivo aqui principalmente realmente agregar de forma positiva aí para aqueles que estão iniciando no mercado, tá bom? Bem, quero o feedback de vocês. Vocês estão vendo aqui que é tudo improvisado, né? Então o microfone, né, a câmera, então eu quero um feedback, deixa um comentário aí o que você está achando, tá legal a imagem, tá legal o áudio, a iluminação tá bacana, porque basicamente isso aqui, toda essa estrutura aqui é para entregar para você, né, esse não só o princípio, né, de análise, de negociação propriamente dito, mas eu vou trazer aqui com certeza muitos mindsets comportamentais e eu quero que realmente isso venha corroborar aí, né, para sua caminhada, para sua jornada como trader, tá bom? Então comenta aqui o que você está achando aí, se ficou legal o áudio, se ficou legal o vídeo, tá tudo bacana, iluminação, e bora pro vídeo. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Bem, antes de a gente passar aqui pelos gráficos intradiários, é muito interessante sempre aquele princípio que eu chamo de cima para baixo. O que seria de cima para baixo? É basicamente você olhar para um time frame maior e você fazer uma leitura de mais longo prazo. Por quê? A ideia é sempre quando nós estivermos operando num time frame menor, como por exemplo 5 minutos, você sempre está entendendo que a sua negociação ela está a favor de uma tendência maior, de uma tendência primária, porque a força da tendência primária ela vai impulsionar que os outros time frames, os outros fractais, por assim dizer, né, vai entregar movimentos melhores, tá bom? Como foi, por exemplo, esse movimento fantástico, né, que aconteceu aqui na sexta-feira no índice. Era totalmente esperado, né, esse movimento. Inclusive, na quinta-feira à noite eu fiz uma análise de mercado, compartilhei lá com os membros do Clube das Tendências, né, falando que a gente poderia esperar possivelmente uma continuação do mercado, né, do movimento de baixa a partir dessa região dos 128.400 mil pontos, 128.500 mil pontos, tá bom? Bem, vamos lá, vamos passar aqui rapidinho pelo contrato vigente, né, o contrato contínuo, o input, tá? Então, notavelmente nós temos uma tendência de baixa, mercado se desenvolvendo, né, num princípio clássico de topos e fundos descendentes, então isso é explícito aqui. E olha só que interessante esse último movimento, né? Então você vê que ele entrega um movimento de baixa, barras sólidas, né, um movimento muito forte. Olha só como que o preço, ele se comportou no começo dessa semana até sexta-feira. Então isso aqui tinha total característica de uma retração, certo? E essa barra de quinta-feira, ela foi uma barra de exaustão. Então aqui foi o pico que nós tivemos, foi uma exaustão desse movimento de alta, desse movimento corretivo, que retraiu basicamente 61,8 desse movimento aqui, né, quase 61,8, faltou alguns pontos aí. Era uma região também de contexto, né, ou seja, um nível de preço que já tinha potencial para segurar o preço, uma vez que você vê que ele faz aqui uma troca de polaridade nessa região. Nós tínhamos também aí o alinhamento das médias, né, média de 9, média de 20 períodos, e aí ele colocou essa barra na sexta-feira. Bem, eu já vou deixar aqui o cenário que eu especulo que nós podemos esperar para o pregão de amanhã, dia 9 de dezembro, tá? Muito provavelmente nós podemos esperar aí mais uma barra aí negativa no dia de amanhã, tá? Grande probabilidade, eu vejo ele voltando para essa mínima aqui na região dos 124.400 pontos, beleza? Bem, então, se eu tenho um gráfico diário numa tendência de baixa, médias alinhadas, ou seja, todo um cenário vendedor, eu espero um evento, né, de continuação desse movimento de baixa acontecendo lá no intraday para a gente vender, porque nós vamos estar vendendo a favor da força, tá bom? Se a gente for para o contrato para o gráfico à vista, né, o IBOV, não muda muito, basicamente a mesma coisa, né, mesmo contexto, olha só, médias alinhadas, retração, troca de polaridade nesse nível de preço. Então eu vejo potencial para ele vir buscar essas mínimas aqui na região dos 123 mil pontos, dependendo até essa semana. Não descarta essa possibilidade desse movimento acontecendo agora nessa segunda semana operacional aí de dezembro, tá? Indo aqui já para o contrato vigente, Z24, temos esse canal de baixa, né, aquele mesmo canal que está traçado lá no diário, e olha só, né, nós tivemos aqui olha o comportamento desse gráfico, olha o movimento, o movimento com barras sólidas, direcionais, e olha o comportamento desse movimento, típico de um movimento corretivo, né, exceto esse movimento de quinta-feira, que foi um movimento de exaustão, né? Esse movimento aqui, você vê que ele tinha total característica de um movimento corretivo, perfeito? Como eu já tinha traçado o Fibo lá no gráfico diário, traçando aqui novamente, olha só, a região aí dos 61,8%, níveis de preço. Então,
Na quinta-feira à noite eu já deixei os membros do clube alerta, né, que a gente poderia esperar um movimento de baixa, tá bom? Quando a gente olha aqui para o contrato, para o gráfico completo com as médias, ó, as médias já, as menores cruzando as maiores, então você já tem um alinhamento aqui começando a acontecer da 9, da 20, né? Então, cenário interessante. A única coisa que você deve ficar atento amanhã é isso aqui, ó, retração de Fibo, tá? E aqui deixa eu contar uma coisa para você sobre Fibo, tá? Fibonacci, ele é extremamente importante para a construção de níveis de preço. Existe basicamente três princípios técnicos que vai fazer a construção de uma região de preço, de um nível de suporte ou de um nível de resistência. Primeiro é o número redondo. Então, geralmente, números redondos, por exemplo, no índice 126, 127, 128, 130 mil pontos, por natureza própria, ele vai trazer já alguns níveis, ele já vai construir níveis de preço nessas regiões. Agora, se você sair fazendo uma análise anterior, você vai ver que a maioria das regiões que se tornou ali algum nível de suporte ou algum nível de resistência, ela tinha algum contexto com retração de Fibo. Isso é só você fazer o estudo, né, que você vai observar. Então, por exemplo, ó, se a gente considerar esse movimento aqui, ó, olha só, era a região de 38% e, consequentemente, né, você já tinha aqui, ó, um alinhamento aqui dessa região também de preço, olha só, certo? Então, o Fibonacci, números de Fibonacci, tanto num princípio de retração, também como no princípio de projeção, ele vai provavelmente construir níveis de preço naquela região. Então, memoriza isso. Fibonacci é uma das principais ferramentas para construção de níveis de preço. Então, você tem números redondos, você tem retrações e você tem projeções, beleza? Você entendendo isso, você vai entender também que níveis de preço de Fibonacci, retrações de preço de Fibonacci, elas tendem a ser respeitadas. Existe até um gatilho, né, que nós temos trabalhado dentro do Clube das Tendências, estamos começando a desenvolver isso. Eu, particularmente, sou mais conservador, então eu opero menos dessa forma, mas tem membros do clube que está operando bastante, que é basicamente você fazer trades nessas regiões de Fibonacci, tá bom? Perfeito? Se você quiser algum vídeo aí mais completo eu falando sobre Fibonacci, comenta aqui que eu vou trazer para vocês aí alguma coisa interessante sobre Fibonacci, tá bom? Bem, o que a gente deve observar aqui nesse gráfico? Então, nós temos aqui, ó, o índice fechando numa região, na sexta-feira, numa região bem importante de preço, que foi essa região dos 50% a 61,8%, tá? Então, não quer dizer que ele não vá perder essa região, mas essa região, às vezes, ela vai ter força o suficiente para, pelo menos temporariamente, defender o preço e, às vezes, ele fazer uma retração, tá? Então, fiquem muito atentos amanhã, na abertura do mercado, tá bom? Nessa região aqui, ó, porque você tem aqui, ó, os 126 mil pontos e você tem essa retração de 61,8. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Se você quiser deixar Fibonacci traçado, mas você não quiser o gráfico cheio dessas linhas traçadas, uma sugestão é você fazer isso aqui, ó. Qual que é o Fibo aqui que é relevante agora? É o de 61,8. Os demais já foram rompidos. Então, o que você faz? Você apaga todas essas linhas, deixa somente Fibonacci, o número que você quer observar, apaga essa aqui, ó, a linha de tendência e aplica. Olha só, ele deixa para você só a retração específica ali que você quer visualizar. Então fica algo mais limpo, ó, e até para você observar isso lá nos 5 minutos. Então você vê que aqui nos 5 minutos ele está muito próximo dessa região, né? É até estranho o mercado vir tão próximo de uma retração como essa e realmente não cravar, né? Mas basicamente aí você já pode considerar esse nível de preço. Então, observa que na quinta-feira nós tivemos esse movimento de alta. O mercado entrou num processo clássico conhecido como distribuição, segundo a escola de Charles Dow. Na sexta-feira, esse primeiro candle aqui da abertura, ele já foi um candle vendedor. Eu comentei com os membros do clube que já tinha contexto para vender. Indiferente do tamanho da barra, indiferente do tamanho do stop, né? Ele já era um candle vendedor, porque ele estava validando esse processo de distribuição que aconteceu na quinta-feira, na parte da tarde, após esse movimento de alta. Perfeito? Nós aguardamos e olha só que cenário perfeito que ele faz aqui, né? Que é um movimento de baixa, troca de polaridade nessa região, né? E nós estávamos esperando essa troca de polaridade e aqui ele deu a continuação do movimento de baixa, acionando um evento clássico de reversão, que é o pivô de reversão. O pivô de reversão, sem dúvidas, é um dos eventos clássicos mais assertivos que existe para você operar reversão. Diferente de você ficar tentando, por exemplo, fazer vendas de possíveis topos, falhas de fundo, que também funciona, mas com uma probabilidade maior, os pivôs de reversão, quando estão embasados, têm contexto, a taxa de acerto é muito alta. Então deixa aí para você que
está tentando operar reversões, mas não está conseguindo encaixar os seus trades, espera sempre os eventos completos de reversão, que se resume a um pivô de reversão, porque você vai reduzir a sua taxa de ficar tentando operar contra a tendência. Você às vezes acredita que ele vai falhar naquele topo, mas a tendência vigente continua renovando topos, continua renovando fundos, e você vai ficar tomando stop tentando esse trade, tá? E aí na sexta-feira vocês podem ver que nós fizemos uma primeira venda aqui, stop de 175 pontos, só que aí ele tirou a gente na proteção, no barra-barra, abertura do mercado americano, e aí ele faz um dos eventos que eu particularmente gosto muito de operar, que é esse evento aqui que eu chamo de pivô pré-rompimento, tá? Fizemos a nossa venda no candle 31 e surfamos aqui o movimento, basicamente 600 pontos, né? Foi a minha saída final, 630, 640 pontos. Teve membros que praticamente pegou os 1.000 pontos, que era o alvo final dessa operação. Era um alvo de 1.000 pontos aqui, ó. Deixa eu só fazer a projeção aqui, o espelhamento para vocês. Então foi feito esse espelhamento aqui e esse era o alvo final desse trade aqui, era o alvo final de 1.000 pontos, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais para baixo, né? O alvo ficou, mas aí eu falei para o pessoal arredondar aí para 1.000 pontos. Perfeito? Bem, entregou esse movimento de baixa, quebrou esse canal de alta, olha só, esse canal de alta, né? E agora ele está nessa região aqui dos 61,8%. Observa que nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, um canal de baixa, e é muito importante a gente observar o que vai acontecer no índice amanhã, nesse espaço que ele tem aqui entre essa região dos 126 mil pontos, como eu falei para vocês. Por natureza é um número redondo, então é uma região de suporte, porém nós temos aqui também nessa região um número de Fibonacci, 61,8. Então é esperado que talvez o primeiro movimento, testando essa região, ele não consiga romper de primeira. Então fica atento aí no que vai acontecer, tá? E observar, porque observa só, ele entregou o movimento de baixa e aqui ele iniciou um possível movimento corretivo. Ele pode fazer um segundo teste nessa região, indicando uma possível correção A, B, C, e entrega o movimento de baixa, perfeito? Então fica atento também nessa LTB, tá? Essa linha de retorno, eu ajustei ela aqui, mas eu não sei se ele vai validar essa linha, então nós precisamos observar, porque geralmente dentro de um canal de baixa, a linha de retorno, o primeiro teste na linha de retorno, geralmente não respeita, tá? E eu trabalho muito essa percepção lá no clube, sempre falando, ó, geralmente o primeiro toque numa linha de retorno, principalmente do canal de baixa, tem menos probabilidade de respeitar. Diferente de um canal de alta, olha só, esse canal de alta aqui, como que ele validou essa linha de retorno, tá bom? Perfeito, meus queridos? Então, para operar índice amanhã na ponta vendedora, a gente deve ficar atento primeiro como que ele vai abrir, se ele vai abrir com gap, sem gap, e se ele abrir com gap, observar onde ele vai abrir com gap. Então, por exemplo, se ele abrir com gap aqui nessa região, né? É uma região ainda vendedora, certo? Então a gente acredita que ele tem potencial para dar continuação, tá? Agora, se ele abrir com gap, por exemplo, fazendo já o rompimento dessa região, então digamos que ele já abre com gap e depois ele volta para testar essa região, é um outro cenário também interessante para vender, porque aí a gente já tem a violação, o rompimento da retração de 61,8, tá? E cara, perdeu aqui, vai devolver 100% do movimento, tá? E o que seria 100% do movimento? Ele voltar para essa região aqui, ó, de preço, na região dos 124.500, 125 mil pontos, tá bom? Perdeu aquela região, vai descer para os 125 mil, 124.500 mil pontos, tá? Isso é muito provavelmente vai acontecer, beleza? Talvez, pode ser que ele não faça esse movimento em um único dia, mas ele vai entregar esse movimento. Agora, se esse ativo tentar algum evento de reversão, o primeiro ponto que você deve aguardar para pensar em comprar índice, a não ser que você queira ficar operando falha de fundo, que eu não recomendo, é você aguardar definitivamente ele fazer a quebra dessa região de preço, ou seja, ele criar algum evento similar a esse aqui, ele romper essa região, fazer uma troca de polaridade nessa região e deixando aqui algum padrão técnico indicando continuação, tá? Então, para pensar em comprar índice, eu sugiro vocês aguardar algum evento similar a esse. Evita operar índice comprado abaixo dessa região de preço. Espera ele romper, espera uma retração e pega a continuação ali de um evento possivelmente de reversão, ok? Bem, se você conseguiu entender o que foi dito aqui, espero que sim. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para mim depois responder. Comenta aí que é interessante, tá? Os seus comentários, eu particularmente gosto de ler comentários, eu respondo os comentários, então deixa seu comentário aí. Vamos para o dólar agora, vamos passar para o dólar, mas antes da gente ir para o dólar contrato vigente, vamos passar aqui, vamos começar no dólar lá no gráfico mensal. Bem, o dólar no gráfico mensal, ele está numa região de preço muito relevante, tá? Que é basicamente essa região dos R$6,
que é uma região que tem potencial para segurar ele, tá? Nós não só temos aí o nível de preço, então você vê que ele fez um fundo aqui nessa região em 2020, em 2021, né? Depois começou a testar essa região em 2022 e agora em 2024 ele está testando novamente essa região. Então, não sei se o dólar vai conseguir romper essa região. Outra coisa que nós devemos observar aqui também, ó, é FIBO, né? Olha só, ele está na região aí dos 50% desse movimento. E se a gente considerar a FIBO aqui como um movimento completo, né, que seria todo esse movimento aqui, tem um 61 tem os 50% um pouco lá para cima, tá? Mas basicamente esse FIBO aqui, ó, é um FIBO muito importante. Então, essa região do dólar é uma região de preço que tem potencial para segurar o preço, tá? Nem que seja temporariamente ou realmente criar um evento de reversão, tem potencial. Se isso vai se suceder ou não, vamos observando, tá? Agora, se o dólar conseguir fazer a quebra dessa região de preço, ele vai tentar, muito provavelmente, ele vai tentar um rally até essas máximas que ele deixou aqui em meados de 2020, 2021 e 2022. Perfeito? Quando você olha, por exemplo, com relação às médias, olha só, você vê que aqui, ó, pelo gráfico mensal, olha só, então ele fez esse movimento impulsivo, correção, e aqui, ó, ele acionou basicamente um pivô de reversão pelo gráfico mensal. Então é um evento muito importante, médias alinhadas, tá? Então nada impede de ele tentar continuação. E se nós fizermos aí no mínimo, né, o espelhamento desse movimento, né? Porque se você projetar o pivô, você ainda tem um alvo ainda maior, ó. O espelhamento aqui, eu não sei se a maioria dos traders vão considerar esse pavio ou não, que foi um pavio bem relevante, mas se não considerar, nós temos o terceiro alvo aqui nessa região, do 5,285, 5,280, tá? Agora, se considerar, ó, o primeiro alvo também já está bem alinhado, ó. Ó, o primeiro alvo no pavio, terceiro alvo no corpo, bem alinhado, isso é importante, tá? E aí, se ele continuar, você pode trabalhar pelo pavio, tá bom? Bem, descendo aqui por gráfico diário, né? Ainda contrato contínuo, sempre faça as suas análises dessa forma, sempre mantenha, olha aqui nessa parte de baixo, ó, PA quer dizer Price Action, sempre mantenha um layout limpo para você fazer as suas análises, evita fazer análise, traçar níveis de preço, suporte, resistência, LTA, LTB, com gráfico cheio de médias, sempre faça uma análise com seus gráficos limpos, isso é muito importante, tá bom? Para você ter uma visão mais profunda do preço, sem distrações, ok? E você vê que aqui nessa região, pelo diário, ele pode realmente estar construindo aqui uma possível estrutura que eu chamo de pivô pré-rompimento. Então você vê que ele entrega aqui esse movimento de alta, você vê que aqui ele está iniciando um possível processo corretivo, pode evoluir depois para um triângulo ou alguma coisa similar, para ele tentar fazer a quebra dessa região, perfeito? Médias também alinhadas, ó, pelo gráfico diário, inclusive na quinta-feira ele testa a 9 períodos, já dá uma ignição aqui legal entre quinta e sexta-feira. Então, o cenário no dólar é de continuação desse movimento de alta, perfeito? O cenário no dólar é de continuação, tá? Contrato vigente, 60 minutos, olha só, aquele evento que eu falei lá no diário, né, acontecendo aqui. Então, o que nós tivemos aqui? Você vê que ele entrega esse movimento de alta, seguido de uma correção A, B, C. Então, provavelmente, se for somente uma correção ABC, ele vai tentar quebrar essa região nessa semana, tá? Ou ele pode evoluir para uma correção ABCDE, então vamos lá. Aí você teria uma correção A, B, C, D, E. Essa correção ABCD ela pode voltar para mínima, ela pode parar no meio do caminho, porque aí ele já começa também a estruturar um possível pivô pré-rompimento dessa região aqui. Perfeito? Então ele vai tentar romper essa semana, ou ele ainda vai tentar uma correção para uma evolução de subondas A, B, C, D, E, tá bom? Esse aqui é um princípio da escola de Elliott, tá? De qualquer forma, nós tivemos aqui ele bem esticado na sexta-feira, testando esse nível de preço, então é esperado uma correção a partir dessa região. Agora, o quanto ele vai corrigir, nós não sabemos, mas existe sim uma possibilidade de ele dar uma correção a partir dessa região. E aí você vai ficar de olho nesse FIBO aqui, ó, tá? Esse FIBO aqui que é o FIBO que você vai observar para as possíveis retrações que ele pode entregar. Até o 61.8, apesar de ser uma retração significativa, ainda é uma retração, então é relevante, tá? Médias móveis alinhadas, apesar de ter se afastado bastante das médias. Então, eu espero possivelmente uma correção no dólar amanhã. Talvez pelo menos na primeira parte do dia, depois ele tentar romper. Vamos observando. Agora, se tiver pressão compradora desde o início, ele vai tentar romper. Gráfico dos 5 minutos. Aqui você pode traçar uma LTA ou um canal, se você quiser, né? Apesar do ângulo não ser um ângulo tão interessante. Aí aqui tem um princípio, ó, vou mostrar para vocês aqui, né, que é basicamente o princípio clássico de duplicação de canal. Você ativa a linha de 50% do canal, conhecida também como linha de retrisma do canal,
tá? E você coloca a linha de 50% no lugar da linha de retorno. E aí você tem uma duplicação de canal, tá vendo? Ó, quase ele conseguiu buscar essa máxima aqui, tá? Perfeito? E olha só, ele fez esse movimento na sexta-feira e deixou aqui esse possível vento. É um triângulo ascendente, ele é um padrão altista, mas o triângulo ascendente ele tem uma taxa de falha significativa. Entre a maioria dos padrões gráficos que eu particularmente eu considero para se operar, não são todos, mas a maioria, o triângulo ascendente e o triângulo descendente, eles são os que eu menos gosto de operar. Por quê? Eles têm uma taxa de falha significativa. Não quer dizer que esse vai falhar, mas existe uma taxa de falha significativa. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto menor o padrão gráfico, mais assertivo ele é. Aquelas bandeirinhas pequenininhas, aquelas flamas, são excelentes para a gente operar trades de continuação ou até mesmo trades de reversão. Então fica atento nesses eventos aqui. Ó. Basicamente como ele construiu aqui, ó, uma bandeirinha de alta, tá bom? Perfeito, meus queridos? Então olha só, então fez um primeiro topo, né, uma primeira máxima, uma segunda máxima. Agora a pergunta que a gente deve fazer aqui é se ele vai conseguir romper essa região ou não. Para você pensar em vender dólar amanhã, a não ser que você queira ficar vendendo topo, trade de falha, se você quiser um evento mais completo de reversão, igual eu acabei de abordar com vocês lá no gráfico do índice, tá? Espera possivelmente 2 eventos. Primeiro evento, que seria ele fazer um teste nessa região, uma troca nessa LTA rompida dessa formação e deixar um evento de continuação. E aí você vai pensar numa venda. A outra possibilidade é você aguardar o rompimento completo dessa região, uma troca abaixo dessa região e também um gatilho de continuação para você operar dólar. Eu não sugiro ficar vendendo falha de topo, mas aí você vai avaliar dentro do seu operacional. Então, se você quiser trades mais sólidos, tá? Você vai operar um desses 2 eventos aqui que eu compartilhei com vocês. E para operar trade de continuação, seria interessante, considerando a região que ele se encontra, esperar realmente ele romper, fazer uma troca acima dessa região e indicar a continuação. Evita ficar operando esse trechinho aqui de preço, porque o preço ele pode acabar consolidando aí. Isso pode evoluir para uma consolidação maior. Perfeito? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Não tem muito aqui o que alongar, né? E então, o que você precisa fazer? Você sempre deve definir os padrões técnicos que você vai operar, seja de reversão, seja de continuação, como eu acabei de mostrar para vocês, eu chamo esse princípio de análise preditiva, tá? E sempre que você definir esses eventos, você vai esperar com que esses eventos aconteçam para você entrar num trade. Eu trabalho muito esse princípio comportamental dentro do Clube das Tendências, onde eu falo, a gente tem que esperar, a gente vai traçar o nosso planejamento operacional, baseado no que o gráfico está nos dizendo, e nós não vamos operar enquanto nenhum desses eventos acontecer. Então você precisa ter esse controle, essa paciência para você entrar num trade. Por quê? Porque quando você faz uma leitura daquele evento e você espera um evento parecido com aquele, ele acontece, você vai ter mais confiança para entrar no trade e, consequentemente, vai ser um trade mais assertivo, porque você vai desenhar sempre, de forma racional, um evento mais técnico possível. Perfeito? Meus queridos, acho que é isso então que eu queria trazer aqui para vocês nessa análise, nessa estreia, né, da volta da análise semanal de mercado. Espero que vocês tenham gostado aqui do que tem sido entregue para vocês, toda essa abordagem, toda essa dinâmica aqui, tá bom? Deixa seu feedback, comenta aí o que você achou, né? Se tudo tá legal, se tem alguma coisa a ajustar. Eu sou um cara leigo de YouTube, né? Então peço o feedback de vocês aí. E comenta aí realmente o que você espera aí pro canal, qual é o vídeo que você espera que eu compartilhe aqui, que eu vou compartilhar com vocês aí, tentar compartilhar pelo menos, entregar pelo menos um vídeo semanal aí, né? Na semana, um vídeo mais técnico, seja falando sobre gráfico, mas seja falando também sobre princípios comportamentais, mindsets, tudo isso vai ser bem interessante para vocês, tá bom? Dito isso, acesse o link aí na bio, vai se informar lá mais um pouquinho sobre o projeto o Clube das Tendências. Eu estou todos os dias lá com os membros, operando junto, fazendo as nossas análises, tomando decisões, operando, gestão do trade, tudo isso está sendo entregue, está sendo compartilhado com a minha presença contínua lá dentro do Clube das Tendências. Meus caros, é isso aí, um abraço e uma ótima semana.